Eu sou o professor Walter Colichon, sou professor de IPH há 20 anos, completando agora, né? E antes disso fiz o mestrado, doutorado lá também, trabalho com hidrologia e com questões relacionadas à previsão de cheias e modelagem hidrológica, né? Bom dia a todos, eu sou Rodrigo Paiva, também sou professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, já há 11 anos, e também tenho me dedicado ao ensino e pesquisa em hidrologia e estudo de extremos, como as cheias e secas, mudanças climáticas e etc. Bom dia, pessoal. Eu sou Fernando Fã, eu sou professor do IPH faz 10 anos e me especializei na minha carreira num dos temas é a previsão hidrológica e durante o desastre de 24 a gente trabalhou bastante lá nesse assunto. E, bom, no contexto do GTA, eu procurei participar o máximo possível das reuniões e no projeto, né, fui um dos professores envolvidos com o que a gente vai apresentar aqui hoje junto com os meus colegas e o resto da equipe que a gente vai apresentar também quando a gente fizer a apresentação dos slides. Bom dia, gente. Eu sou o Matheus, eu sou doutorando do Instituto, né, do IPH. Meus orientadores é o Fernando Fã e o Rodrigo Paiva, né, e durante as enchentes de 2024 eu atuei com eles, assim, realizando previsões, né, diariamente, de maneira emergencial. E aí o meu tema de pesquisa é justamente esse, né, aprimorar métodos de modelagem, de previsão e contribuir, assim, de alguma forma para que a ciência avance nesse sentido, né? Rodrigo, fica à vontade. Pode ser. Rubens, a gente tem um microfone para ficar aí? Obrigada. Alô. Bom dia a todos. A gente já fez as apresentações, né? A gente vai iniciar então essa exposição sobre a caracterização e modelagem das cheias de 2023 e 2024 no estado do Rio Grande do Sul. Nessa apresentação, a gente vai mostrar resultados específicos do projeto que a gente desenvolveu no contexto do GTA, mas também vamos apresentar outras análises que a gente foi fazendo ao longo desse ano e, claro, em colaboração com todos os colegas, né, do GTA, tá? E como a Ana falou, à tarde a gente vai fazer uma exposição um pouquinho mais detalhada das bases de dados para um grupo um pouquinho menor aqui dos colegas da Ana, né? E, bom, essa apresentação vai ser compartilhada por mim, pelo Walter e pelo Fernando, então a gente vai fazer algumas trocas aqui em alguns momentos, tá? Nós somos professores do IPH, que fica localizado na cidade de Porto Alegre, a cidade que é banhado pelo Guaíba, como vocês veem aqui. Por favor. O Instituto de Pesquisas Hidráulicas, ele é uma unidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi fundado em 1983. É um instituto especializado em água, né, em diferentes assuntos. Nesse instituto, a gente faz desde pesquisas com modelos reduzidos, como vocês estão vendo aqui, mas também pesquisas assim, com dados, monitoramento, modelagens, né? Nosso grupo de pesquisa, especificamente, que eu, o Walter e o Fernando participamos, a gente trabalha muito na questão de modelagem computacional de bacias hidrográficas. E durante é um estudo que é um instituto que tem cerca de 40 professores, né, técnicos e centenas de alunos em nível de graduação e pós-graduação. E durante esse desastre de maio de 2024, o Instituto atuou fortemente, fazendo vários estudos e atividades voluntárias, desde as previsões de vazões e níveis d'água, mapeamento de áreas potencialmente impactadas, o monitoramento, né,
salvamentos, teve colegas que usaram as embarcações do IPH para fazer salvamentos em Porto Alegre, em outras cidades, cuidado com as encostas, monitoramento da qualidade da água, etc, etc. Isso tudo está... Na época, a gente se comunicou com a sociedade através de notas técnicas, né? Não dava tempo para escrever um artigo e esperar ficar finalizado. Então, a gente teve essa forma de comunicar de forma mais ágil com a população. E a gente já vinha, de certa forma, mobilizado nesse assunto desde a cheia de 2023. Naquele momento, chamou a atenção de vários colegas, coisas que faltavam para a gente ser mais resiliente a eventos como esse. Então, a gente escreveu uma nota técnica que repercutiu bastante até na região, apontando que esse tipo de evento poderia acontecer novamente, que já haviam estudos demonstrando que poderia ser até intensificado e que havia necessidade da gente se preparar com previsões, melhores alertas, melhor mapeamento de áreas de risco, etc, etc. Então, de certa forma, a ciência já sabe o que fazer, né, há bastante tempo, tá? Por favor. Por favor, pode passar para o próximo. E esse trabalho que a gente vai apresentar hoje, ele é, de certa forma, o resultado de uma cooperação muito importante e de longo prazo com a Agência Nacional de Águas, né? Eu trouxe aqui, primeiro, uma lembrança de um projeto que aconteceu entre 2007 e 2011, que era sobre a hidrologia da Bacia Amazônica, e naquele projeto a gente teve grandes desafios de desenvolver como ser capaz de prever e simular a hidrologia de bacias complexas, com grandes rios e grandes planícies de inundação, né? Então, aquelas ferramentas que a gente desenvolveu lá atrás, financiado pela ANA, foram usadas nos estudos que a gente vai mostrar agora. E, mais recentemente, a gente desenvolveu esse TED entre 2019 e 2024, chamado Cooperação em Tecnologias para Análises Hidrológicas em Escala Nacional. E, nesse TED, a gente tratou de vários assuntos, mas entre os assuntos foi modelagem de inundação em escala regional, né? Estudo de impacto de mudança climática sobre cheias, secas e segurança hídrica, e o desenvolvimento de um modelo digital de elevação nacional, que foi o ANADEM, né? Que também foi fundamental para os estudos em resposta a essa cheia, né? Então, aqui a gente tem uma fotografia das equipes, né? Desse projeto, no Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, e depois num workshop que foi realizado no início de 2024, um pouquinho antes da cheia, né, no IPH. E os resultados que a gente vai apresentar hoje, então, estão no contexto do GTA, né, o Grupo Técnico de Assessoramento para Estudos Hidrológicos e Segurança da Infraestrutura e Reservação e Proteção de Cheias do Estado do Rio Grande do Sul, que foi coordenado pela Ana Paula Fiorese. Foram feitos vários estudos, a síntese de muitos desses estudos estão nessa publicação, né, que a Ana vai passar depois os cards para quem ainda não conhece poder acessar. E o projeto específico que a gente vai apresentar alguns resultados é esse então, de caracterização e modelagem dessas cheias. No próximo slide, a gente tem aqui uma fotografia da equipe que trabalhou com mais intensidade nesse projeto específico. Vou passar a palavra agora para o professor Walter, que vai introduzir sobre o evento de 24. Você comanda aqui? Tá bom. Então pode passar. Bom, o Rodrigo mencionou, né, a gente teve uma sucessão de vários eventos hidrológicos extremos no Rio Grande do Sul entre 2023 e 2024. Né? Começou com um evento em junho ou julho, um ciclone que gerou vazões muito altas nas bacias da Encosta da Serra, no Rio Maquiné, alguns locais no Rio dos Sinos também. Mas em bacias menores não foi um evento tão duradouro assim, né? E depois, em setembro de 2023, um evento muito intenso na bacia do rio Taquariantas, e novamente em novembro de 2023, novamente na mesma bacia, mas já abrangendo um pouco mais a bacia do Jacuí, também chegando a afetar Porto Alegre, e finalmente
menos de meio ano depois, em abril e maio de 2024, né, o grande evento de cheia que a gente teve, né, que a gente teve 184 mortes e 25 desaparecidos até agora ainda, né. A gente não tem um número muito certo de desalojados, mas se estima, com base na mancha de inundação e nos cadastros do censo das residências, né, em torno de 800 mil desalojados. E se estima também que as perdas na economia, não somente no Rio Grande do Sul, mas nacionalmente, elas chegam a 97 bilhões, né? E entre isso, aí tem 9.300 casas que foram destruídas pela cheia, né? Interrupção de serviços básicos, inclusive afetando mesmo nossa equipe aqui, né? Que teve que se mudar, ou para a casa da sogra, né? Como a casa do Rodrigo, ou para outro estado, como eu, por alguns dias, né? E problemas em comunicações, transportes, o aeroporto fechado por 6 meses, destruição da infraestrutura, né? Centenas de pontes foram destruídas, né? E 200 mil veículos que foram perdidos também. Pode passar. E o que aconteceu? A gente teve movimentos de massa na encosta da serra, então escorregamento de encosta, por exemplo, né? A gente teve enchentes rápidas nos rios, na transição entre a parte alta e a parte mais baixa. E a gente teve cheias prolongadas na região metropolitana, que se tornaram mais graves em função das falhas do sistema de proteção contra cheias, né? E, finalmente, inundações lentas ao longo das margens da Laguna dos Patos também, né? Pode passar. E para vocês entenderem, uma coisa que a gente percebeu que quando a gente se comunicava com órgãos de imprensa, por exemplo, do centro do país, que a geografia do Rio Grande do Sul não era muito clara para as pessoas, mas a gente tem duas grandes bacias, a bacia que leva a água diretamente para o Oceano Atlântico, através da Barra da Lagoa dos Patos, aqui em Rio Grande, né, da qual a bacia do Guaíba faz parte, né, e a bacia do Rio Uruguai, que leva a água lá para o Rio Uruguai, então vai acabar no Oceano Atlântico, mas por um outro caminho, né. São as duas grandes regiões, tá? E nessas duas regiões a gente tem essas unidades geomorfológicas, uma parte muito mais alta aqui, que é o Planalto, né? E uma coisa que a gente chama de depressão central, onde a gente tem altitudes muito baixas, tá? E a planície litorânea aqui, que são os grandes elementos aqui que nos interessam nesse momento aqui, tá? E uma distribuição heterogênea da população também no Rio Grande do Sul. A gente tem muito mais gente morando nos vales e nessa encosta do Planalto, né, do que em outras regiões. Então, as áreas que aconteceram, os eventos mais intensos também são áreas que têm maior concentração de população. Pode passar, é bom. Uma das primeiras coisas que a gente fez, então, para analisar os eventos, né, foi analisar os dados de chuva, tá? E aqui tem um mapa, os dois parecem semelhantes, mas aqui tem todas as estações que estavam operando no momento, e aqui as estações que a gente conseguiu aproveitar os dados depois de uma análise de consistência, né? Então, o primeiro ponto aqui, a gente teve mais ou menos das estações telemétricas, uma razão assim de 50% entre aquelas que estavam operando e aquelas cujos dados foram aproveitáveis, né, no evento. No INEMET esse número é um pouquinho maior, mas de maneira geral, entre CEMADEM e os dados disponíveis no Hidroweb, é essa a razão. Já estações convencionais de chuva, que a gente utilizou também, a proporção é mais alta entre os que estavam operando e onde os dados eram úteis, né? Acho que em torno de 90%, 80% dos dados são úteis nas estações convencionais e passaram por um crivo de consistência de dados. Pode passar. Esse é o evento de setembro de 2023, já focando na bacia do Guaíba, onde a coisa foi mais forte, tá? Então, o que aconteceu em setembro de 2023? A gente teve chuvas mais intensas nessa região aqui, tá? Isso causou a cheia nessa região aqui, que foi Mussum, que ficou nacionalmente conhecido esse evento, mas a grande contribuição veio do Rio das Antas, que é esse rio aqui, o Rio da Prata, que é esse aqui, o Rio Carreiro, né? E culminou, então, na cheia muito rápida. Essa chuva aqui caiu em poucos dias, na verdade. Aqui está marcado vários dias, né? 12 dias, mas em boa parte isso foi 2 dias que choveu, né? Então, culminou com essa cheia aqui. Essa onda de cheia
foi se atenuando, né? Embora ainda permanecesse com uma cheia recorde para praticamente todo o rio Taquari, já não foi uma coisa tão catastrófica como foi em Mussum, né? E finalmente chegando no Jacuí, já bastante atenuada, no Guaíba não foi um grande evento, porque não teve a contribuição do restante da bacia nesse evento, e o volume da cheia total não foi tão grande. Pode passar? Em novembro, então, veio outra cheia que... Opa, pessoal, poderia apontar também no mapa, porque quem está ouvindo de longe não sabe do que você está falando. Por favor. A gente vai tentar, não garanto que a gente vai conseguir, mas a gente vai tentar. É porque a gente tá, se tiver um mouse sem fio, eu consigo. O Matheus deve ficar com o mouse aqui do lado dessa cadeira aqui. Tá, vamos providenciar, pode deixar. Pode ficar com o mouse ali? Aí tu passa também, a hora que eu falar. Substituímos o Rubens. Tá. Vamos passar. O Matheus já tá sendo avaliado, segundo me disseram aqui, Matheus. Se você apontar o rio errado, vai perder pontinhos. Pode passar, mano. Ah, não, é isso aí. Tá. E aí, o evento de abril e maio de 2024. A gente está falando de chuva acumulada em 21 dias, tá? Que agora, já como resultado do projeto dentro do GTA, né, a gente fez uma reavaliação das chuvas e a gente tem esse mapa de chuvas aqui. As partes em que choveu mais, choveu acima de 1.000 milímetros, né, chegando a 1.100 milímetros nessa região aqui, mas uma grande região onde é que choveu acima de 500 milímetros, né, que é praticamente coincidente com a própria bacia hidrográfica. Pode passar. Vejam, aqui no mapa do Rio Grande do Sul, isso aqui é o Rio Grande do Sul hidrológico, tá, pessoal? A gente se expande para Santa Catarina e para o Uruguai para poder abranger todas as bacias hidrográficas, então a gente chama isso de Rio Grande do Sul hidrológico. É a parte da modelagem hidrológica que é feita para a previsão de cheias, por exemplo, a gente utiliza essa região aqui. E esse contorno preto é a bacia do Guaíba, e vocês veem que essa chuva ela foi extremamente intensa sobre a bacia do Guaíba. É como se fosse uma chuva de projeto que um engenheiro tivesse criado, né, hipoteticamente, para criar situações mais extremas na bacia do Guaíba. Pode passar. Isso aqui a gente pode passar ligeiro, mas repare o seguinte, é dia por dia no momento mais crítico da cheia. 29 de abril, chuvas aqui de 120, 130 milímetros em 24 horas. Pode passar, né? 30 de abril, 200, 260, 300, tá? 200, 200. No dia seguinte, quando já tinha chovido mais de 100 no dia anterior. Pode passar. No dia 1º de maio, mais 163, mais 145, mais 211, mais 226, mais 300, tá? 3 dias seguidos, com chuvas em torno de 200 milímetros por dia ou mais. Pode passar. E aí, no dia 2 de maio, aqui ainda 130, 132, 150, 100, e aqui mais de 200 ainda nessa região aqui. Tá? 4 dias seguidos de chuva extremamente intensa. Pode passar. Então, nos 5 dias que choveu mais intensamente, no 28 ao 2 de maio, tá? Essa foi a primeira avaliação que a gente fez, né? Esse mapa ainda está sendo atualizado com dados mais recentes, mas mostra, então, essas zonas aqui com até 700 milímetros de chuva em 5 dias, né? E mostrando também como está centralizado, tá? A gente tem essa zona mais alta aqui de Planalto e essa zona aqui de depressão, e a chuva coincide com a região de mais alta declividade na transição entre o Planalto e a planície, onde as condições favorecem a geração de escoamento. Pode passar. Tá? Primeira pergunta é, quão extrema foi essa chuva? Tá? A gente partiu para uma análise que se chama Depth Area Duration. Tá? Pode passar. Essa análise eu vou passar bem rapidinho, tá? Seguinte, a gente analisa os dados de chuva, passa. A gente interpola os dados de chuva, passa. A gente cria as isoietas, passa. A gente delimita polígonos com o mesmo valor de isoieta e calcula a chuva média dentro daquele polígono, tá? Isso cria um ponto. Mais uma isoieta, um novo ponto.
mais uma isoieta, um novo ponto. À medida que abrange aumenta a área, diminui a intensidade média dentro do polígono, porque eu começo da isoieta mais intensa e vou expandindo para o lateral. Essa curva aqui se chama depth area, né? Intensidade é área, ou altura de chuva versus área, né? E eu posso fazer uma dessas para cada duração diferente dessa chuva. Posso pegar a chuva de um dia, faço as isoietas e gero a curva. A de 2 dias vai ser um pouco mais alta, a de 3 dias um pouco mais alta, e assim por diante, tá? Vamos lá. Pode tocar rápido agora. A gente fez isso para os maiores eventos de chuva do Brasil, usando uma base de dados do Xavier, que é uma base de dados em grid de 1960 até os dias atuais, e encontrou as maiores chuvas do Brasil na duração de 3 dias, 5 dias, 7 dias, assim por diante. Essas aqui são as maiores chuvas de 3 dias, por exemplo. Uma no Iguaçu, aqui em 2014, né? Provocou uma das maiores vazões do rio Iguaçu, e a ruptura lá da Baixo Iguaçu, né? Da ensecadeira, quando estavam construindo, né? Essa aqui é cheia de 92, né? Então, esses eventos aqui, 92, 2014, aparecem aqui entre os maiores eventos de 3 dias no Brasil. Pode passar? Eventos de 5 dias, né? A gente tem aqui no Espírito Santo, Minas Gerais, aqui em julho de 83, eventos de 5 dias aqui no Iguaçu, entre Iguaçu e Uruguai, tá? Pode passar. Eventos de 14 dias a gente identificou nessa base em vários locais diferentes. Então, a gente criou a envoltória de todas as DADs do Brasil para diferentes durações. E esses aqui são os eventos mais extremos. Pode passar. Essas aqui são as envoltórias para 3 dias, 5 dias, 7 dias, 14 dias. Isso aqui pode ser um lugar completamente diferente desse. E esse aqui pode ser um lugar completamente diferente desse. Pode passar. Essa é a envoltória para 5 dias do Brasil, com os dados do Xavier. E essa aqui é a chuva de maio de 2024, desculpa, aqui lá no Rio Grande do Sul, né, com um valor bastante mais alto, tanto na escala de 10 mil quilômetros quadrados, 100 mil quilômetros quadrados, a gente tem um valor significativamente mais alto do que isso que a gente encontrou nas maiores chuvas, tá? Essa base do Xavier, ela utiliza dados de pluviômetros da ANA interpolados, né? Pode passar. Comparação para 3 dias também, essa é a chuva do Rio Grande do Sul 2024, isso aqui é envoltória nacional para 3 dias. Pode passar. 5 dias já mostrei, pode passar mais um. 7 dias também e 14 dias também. Então, 14 dias, por exemplo, aqui com 10 mil quilômetros quadrados, a gente estava em torno de 660, a gente passa para 860 praticamente, né? Uma chuva significativamente maior. Pode passar. Então, a conclusão aqui é que a chuva essa que causou esses desastres no Rio Grande do Sul é provavelmente a maior chuva já observada no Brasil, considerando a área de 2 mil até 100 mil quilômetros quadrados e períodos de 3 a 14 dias, né? Por que provavelmente? Porque a base do Xavier ela não é muito boa no norte do estado, né? Então ali a gente teve que tirar essa parte do norte do estado, porque às vezes um ponto ele era interpolado para 100 mil quilômetros quadrados no entorno, então basta chover 2 dias naquele ponto, ele já perturba, né, a nossa análise, né? Isso foi publicado na BR Hidro, na revista da BRH. Pode passar. Aí outra comparação é com chuvas de projeto que foram feitas na região sul, tá? Pode passar ligeiro. A gente encontrou documentação sobre chuva de projeto na usina 14 de julho, no Rio das Antas, usina Paiquerê, no Rio Pelotas, tá? E vejam, aqui está a chuva que foi observada, então ela está acima de certas estimativas de PMP para a duração de 3 dias. Pode passar? Duração de 5 dias também, acima da PMP, que foi estimada. Não sei se foi, no fim das contas, projetada exatamente com essa PMP, mas são informações que estão publicadas de estimativas de PMP, que talvez estejam subestimadas, né? Não só nesses locais, mas a gente poderia revisar outros locais para verificar essa situação. Pode passar. Então, algumas barragens da região sul podem ter sido dimensionadas considerando chuvas de projeto menos intensas do que a chuva verificada em 2024 no Rio Grande do Sul. Acende um alerta nessa situação. Pode passar. Bom, agora, mais recentemente, dentro do âmbito desse projeto específico aqui,
a gente melhorou a nossa base de dados de chuva, porque aquela base inicial era basicamente telemetria com uma certa consistência de dados. Agora a gente incorporou os dados das estações convencionais. Então, a gente teve mais informação de chuva onde tinha grandes vazios, né? E essa informação adicional tornou um pouquinho piores as coisas. Isso aqui é a curva DAD para 14 dias de duração, né? E teve um aumento de 5% a inclusão desses dados de poços pluviométricos convencionais, né? Encontramos até alguns que choveu mais no acumulado do que os anteriores. Pode passar. Bom, toda essa chuva atingiu a bacia com essas características, solos muito rasos, altas declividades, né? O perfil dos rios está aqui. Então, essa região aqui que vocês viram que foi que choveu mais. É um eixo que vai desde essa região aqui do Rio das Antas e chega até essa região próxima de Santa Maria, aqui, Dona Francisca, numa espécie de um arco, assim, de chuva muito intensa, que corresponde também a essa região de alta declividade para a região da Depressão Central. Pode passar. Essas características, solos de baixa capacidade de armazenamento, alta declividade, né? Solos argilosos também, ela faz com que essa região tenha como característica vazões específicas elevadas, tá? Aqui dados em milímetros por dia, e a gente também analisou a variação máxima de nível d'água em 24 horas, tá? Qual é a variação típica do rio, do nível d'água em 24 horas? Ora, tem rios no Brasil que sobem muito, né? Na Amazônia, por exemplo, muitos metros ao longo de uma cheia. E tem rios que sobem rápido, mas a combinação de subir muito e rápido, né, ela é uma característica da região sul, especificamente a bacia do Rio Uruguai e também da bacia do Taquari Antas aqui, né, quanto que sobe em 24 horas? A gente tem mais de 10 metros em vários locais aqui de subida. E houve, na cheia de 2023, até 20 metros em 24 horas de subida. É uma característica, então, dessa combinação do clima com as características da geologia e da fisionomia local. Pode passar. Agora eu vou ver um pouquinho da vazão, tá? Pode passar? As vazões que foram geradas. Um exemplo talvez mais extremo, em termos de vazão máxima específica, a gente encontrou numa PCH aqui, que com base nas características do vertedor e no nível d'água medido no reservatório, a gente tem esse hidrograma aqui, atingindo então uma vazão de pico de 2.600 metros cúbicos por segundo, numa bacia com área de 560 km². Isso dá uma vazão específica de pico maior do que 4 metros cúbicos por segundo por quilômetro quadrado, tá? Que quem tem noção desses valores é um valor altíssimo, né? E é o maior valor que a gente encontrou de vazão específica em todas as análises que a gente fez. Pode passar. Outro caso interessante, né? Vejam, a PCH rastro de alto, que eu mostrei antes, ela fica aqui, dentro dessa zona de chuva mais intensa. E outro caso interessante é esse afluente do rio Jacuí, que se chama Jacuizinho, tá? Esse aqui é o rio Jacuí, e a gente tem uma sequência aqui de reservatórios, tá? Passo Real, Salto do Jacuí, Itaúba e Dona Francisca. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem Passo Real, cuja afluência foi essa ao longo do tempo. Essa afluência ela é cheia de ruído, porque pelo método de obtenção desses valores a gente tem muito ruído, mas a gente vê que a afluência não foi tão alta. Isso aqui é defluência, tá? Durante o evento, quando aqui começou a ficar crítica a situação, foi tomada a decisão, né, de liberar uma vazão nula, ou praticamente nula, de Passo Real, como uma forma de proteger. Em Itaúba, pode passar? A gente teve essa afluência aqui e essa defluência, né? Itaúba não tem uma capacidade de regularização, Passo Real sim, teve condições de segurar essa água, pode passar? E em Dona Francisca, passa, a gente teve essa afluência e essa defluência, porque Dona Francisca não tem reservatório, entrou, teve que sair, tá? E basicamente vocês veem, aqui de Itaúba saiu talvez 2.000 metros cúbicos por segundo, e em Dona Francisca chegou mais de 12.000 metros cúbicos por segundo, e essa água toda veio daqui, pode passar, por favor. Tá? Desse afluentezinho aqui, que é o Jacuizinho, cuja área de bacia é alguma coisa como 2.500 km². Então, novamente, a gente teve
uma formação de uns 10 mil metros cúbicos por segundo de pico numa área de 2.500 km², dá novamente próximo de 4 metros cúbicos por segundo por quilômetro quadrado. Então, tanto essa região aqui como essa região aqui, né, tiveram esse tipo de geração de escoamento. Esse é o rio Pardinho, onde num dos primeiros dias já em Sinimbu houve um desastre, já no dia 30, né? Então toda essa região aqui foi atingida de uma forma muito intensa. Infelizmente aqui a gente não tem dados para comparar e para medir e para comentar. Pode passar. Ainda com relação às barragens, né? No Rio Forqueta, logo ajustante da PCH Rastro de Alto, esse evento aqui erodiu aqui a ombreira direita dessa barragem, tá? E não é um grande reservatório, então foi um rompimento que não causou um agravamento da onda de cheia, mas de qualquer forma foi um evento que aconteceu. Pode passar. E já na usina 14 de julho, né? O que aconteceu no Rio das Antas rompeu parcialmente essa barragem, tá? Porque durante o evento não abriram as comportas, né, no tempo adequado, o nível da água subiu muito, né, embora essa barragem não tenha atingido a vazão de projeto, né, do vertedor, essa vazão de projeto ela é conseguida com metade da água passando pelos 2 vãos do vertedor controlado por comportas e metade da vazão praticamente passando pelo vertedor livre. As comportas permaneceram fechadas, então uma vazão total acabou saindo pelo vertedor livre e não sei os detalhes, mas acabou resultando então no rompimento. Pode passar. Então rompeu toda essa parte aqui. Pode passar. Nessa altura aqui, a gente olhando assim de longe parece uma coisa pequena, mas é tudo isso aqui que rompeu. Pode passar, por favor. Então rompeu aqui 14 de julho. Segue adiante. E aqui em Santa Teresa, né, primeira cidade que tem no Vale, de fato, né, primeiro sede de município que a gente tem no Vale, a gente tem 34 quilômetros, tá? E se aconteceu alguma coisa, foi esse pequeno pico secundário aqui, né, que elevou uns 70 centímetros em relação ao que estava antes, o nível d'água, num tempo que é compatível com o tempo de chegada da onda de cheia, a partir do instante em que alegadamente aconteceu esse rompimento, tá? Mas exatamente se foi somente esse efeito ou não, a gente não sabe. Vejam que também choveu bastante nesse momento aqui, então o quanto que foi esse impacto é difícil de avaliar, do rompimento. De qualquer forma, foi uma coisa que não foi perceptível mais adiante para Mussum, por exemplo, embora no momento em que aconteceu, rompeu a barragem, né? Vão avaliar lá como é que é o plano de ação emergencial e que cenários que estão simulados lá. Então, a primeira resposta que foi dada era um alarme muito mais intenso, de uma subida de um nível d'água de 6 metros em todo o vale, etc., né? Então, felizmente, isso não aconteceu, né? E ficou, talvez, restrito até Santa Teresa, se muito. Pode passar. Então, aparentemente, esse efeito foi de 77 centímetros em 2 horas, entre 14h30 e 16h30. Pode passar. Bom, então chegamos aqui, Dona Francisca, vazão máxima de 12 mil metros cúbicos por segundo, defluente, superior à capacidade do vertedor, foi colocado em alerta, foi acionado lá o plano de ação emergencial, né? E toda essa água da região aqui de Mussum, 14 de julho, chegando aqui em Lajeado Estrela, né, onde tem uma estação do SGB, do outro lado do porto, aqui, né, entre o porto e a cidade de Lajeado. A gente tem aqui, estimando com uma curva-chave extremamente extrapolada, né, uma vazão de 23 mil metros cúbicos por segundo no pico, né? E, então, esse seria o hidrograma do Jacuí nesse ponto e esse hidrograma do Taquari nesse ponto. A gente tem um volume maior aqui, também vazões de pico mais altas, vindo de uma região que choveu muito e está mais perto de Porto Alegre. Aqui. Pode passar. Aí, essa água toda começa a entrar nessa zona mais plana da depressão central e a gente tem o quê? Aqui em Dona Francisca, né, inundação da várzea, né? Isso é uma estrada que virou um vertedor, né? Porque a água toda passando por cima da várzea aqui também. Nessa zona da depressão central, também inundação de grandes extensões, às vezes tem 10, 20 quilômetros de extensão essa planície inundada, né? E aqui na planície do Taquari também,
a gente tem uma expansão da área que funcionou como um grande amortecedor para essa cheia, para diminuir a intensidade com que ela viu aqui. Enquanto que aqui, por exemplo, a gente teve um aumento do nível d'água de 13 para mais de 33 metros, ou seja, o nível d'água subiu 20 metros aqui, né? Aqui em Porto Alegre, ele subiu só 4 metros. Pode passar. Então, chegando em Porto Alegre, né, a gente tinha monitoramento no Cais Mauá e no terminal Katsu, aqui na cidade de Guaíba. Tá? Começou a ter um aumento aqui entre o final de abril, mas mais intenso no 1º de maio. Né? Em Porto Alegre, no Cais Mauá, né, essa linha azul, foi subindo até parar de operar porque pegou água no próprio sensor. Né? E aí foi instalado um outro sensor pelo pessoal do SGB na usina do gasômetro, um pouquinho para jusante, né? E continuou monitorando, então, não exatamente na mesma posição e não exatamente a mesma coisa, né? Enquanto que o terminal Katsu aqui permaneceu monitorando. Mas o que a gente teve aqui? Um aumento de 1 metro para mais de 5, ou seja, uns 4 metros, talvez, ao longo de 2 dias. Praticamente foi isso, e atingiu o pico na madrugada do dia de manhã. Né? Pode passar. Então, aqui a grande conclusão dessa parte é que a gente é um estado esponja. Se falou muito em cidade esponja depois da cheia, né? E a conclusão que a gente tem que tomar aqui é que o estado tem grandes áreas que já exercem esse papel e graças a essas áreas a inundação na região metropolitana não foi maior do que a gente observou. Pode passar. Mas a cheia não ficou só no pico, né? A gente atingiu aqui um nível recorde de 5,37 metros. Nesse instante, foi medido com a DCP na ponta da cadeia, na frente do gasômetro, uma vazão de 30 mil metros cúbicos por segundo, mas a gente sabe que é uma subestimativa porque uma parte da água estava passando por cima das ilhas e diretamente por cima da cidade de Eldorado. Então, o local em que foi medida essa vazão era só uma parte da vazão total, né? O pessoal chegou a fazer uma estimativa de 35 mil, talvez, né? De que tivesse passado 35 mil nesse momento, né? Enquanto que estava acontecendo isso, começaram a acontecer falhas generalizadas no sistema de proteção contra as cheias, né? De Porto Alegre e das outras cidades da região metropolitana. Tá? E aí a gente teve uma descida por mais ou menos uma semana, e no dia 12 voltou a chover muito, então no dia 15 a gente teve um segundo pico de cheia quase tão alto como o primeiro, com 5,20 metros. Né? Voltou praticamente o mesmo patamar. E aí uma lenta recessão, com alguns eventos aqui causados, por exemplo, por uma chuva e também vento. Né? Esse momento aqui, no dia 24, 25, teve vento sul sobre a lagoa, da ordem de 50, 60 km por hora. Né? Esse vento por cima da lagoa, mesmo que em Porto Alegre não tenha vento, a gente vai sentir o efeito do nível d'água subindo, por causa da grande extensão da lagoa, ela é empurrada pelo vento, e esse é o típico efeito que ele provoca. Né? Então, não teve grande chuva na bacia hidrográfica, até na cidade choveu, mas esse efeito é principalmente o vento. Aqui, novamente, vento intenso, mais uns 40 centímetros de subida. Então, aqui está tudo melhorando, né? O cara começou até a pensar assim, vou limpar minha casa e tá, né, com o vento essa subida do nível. E, finalmente, cotas acima da cota de inundação na região central da cidade. Pode passar. Muito. Aí a gente chega para a Lagoa dos Patos, que é a medição no terminal aqui, Katsu, em Guaíba. Isso aqui é o Rio Guaíba, então. E aqui uma porção de pontos de medição na Lagoa dos Patos. Né? Tem em Arambaré, tem em São Lourenço do Sul, tem em Pelotas e tem em Rio Grande. Né? Esses dados aqui, em grande parte compilados pela Elisa também, que está presente aqui. Né? Aqui essa linha vermelha, então, seria Rio Grande na FURG, né? E Rio Grande Regatas, os dois linhas vermelhas aqui. Pode passar. Quando o pico atingiu Porto Alegre no dia 5, né, lá em Rio Grande, Pelotas, mal e mal estava começando a ter uma subida do nível d'água. Né? Não tinha uma situação de enchente ainda em Rio Grande e Pelotas. Né? O pico, pode passar?
volta um, então. O pico na Lagoa foi acontecer na metade do mês, tá? Bem depois, já depois do segundo pico de cheia em Porto Alegre, veio acontecer o pico do nível d'água na Lagoa, especialmente na parte sul da Lagoa. Pode seguir. Então, não foi a Lagoa dos Patos que causou inundação na região metropolitana de Porto Alegre, tá? E essa ideia de que a gente sofreu por causa da lagoa, né? Ela é um pouquinho distorcida. Na verdade, a lagoa ela é um grande reservatório capaz de receber toda essa vazão e sem reagir com um nível d'água muito elevado, né? É um grande reservatório, na verdade, que permite o amortecimento enquanto que a água sai para o oceano. Aqui foi medido 20 mil metros cúbicos por segundo por ADCP, né? Elisa, informação da Elisa, né? Na Barra da Lagoa, em alguns momentos. Tá? Pode passar. Pode passar? Então, toda essa região que eu pintei de amarelo aqui, tá? A gente tem a maior cheia da história, tá? A maior cheia da história no Caí, a maior cheia da história no Sinos, a maior cheia da história ao longo de toda essa extensão do Jacuí, a maior cheia da história no Taquari, e sendo que em muitos locais aqui essa história é pelo menos 100 anos, e em alguns locais a gente tem uma história de 150 anos, que combina medições sistemáticas em postos pluviométricos com medições não sistemáticas em marcas de cheia antigas que ficaram nas casas, etc. Então, a gente tem uma razoável confiança em dizer que é o maior evento de cheia ao longo de 150 anos nessa região aqui, inclusive em Porto Alegre. Pode passar. Bom, pode passar? A discussão por que teve tantas vítimas e tantos prejuízos. Primeiro ponto é escorregamento de encosta. Pode passar? Segundo ponto é que nos vales, a cheia de 2024 ela superou muito as cheias conhecidas. Então as pessoas se acostumaram com cheias dessa magnitude aqui. Período de medição sistemática lá entre Estrela e Lajeado. Se a gente for botar as marcas de cheia junto aqui, a gente tem cheias mais ou menos dessa mesma magnitude, né? 41, que era uma referência importante, 1873, né? Que é uma referência meio que verbal, assim, né? Do que teria acontecido. E aí a gente chega com setembro de 2023, até aí ainda era semelhante com a grande cheia de 1941, que estava na memória, assim, distante das pessoas. Mas aí, em maio de 2024, a gente teve mais de 4 metros acima. Então, se você perguntasse para uma pessoa, você mora numa área inundável, ela ia dizer assim, não. Né? A maior cheia que aconteceu no tempo do meu avô, ela veio lá embaixo, 4 metros abaixo. Né? E, no entanto, nessa cheia agora, a casa foi inundada. Né? Ou a pessoa que pensou assim, não, tudo bem, pode pegar a cheia, mas eu vou construir 2 pisos, eu vou escapar para o piso de cima. Não escapou. Né? Então, essa é um fator que causou muito prejuízo e muitas perdas de vidas, né? O fato de ser tão acima do que as pessoas tinham vivenciado, ainda que por histórias, né, contadas por outros. Pode passar. Pode passar isso também. Esse nível d'água tão alto, então, ele provocou esse tipo de situação. A planície de inundação, ela deixou de ser um lugar em que a água ficou parada, né, estática, só ocupando, mas ela passou a ser ativa, a água começou a correr, porque diferentes partes da planície começam a se conectar, né? E o nível da água é suficiente para a água, com a declividade, correr com uma velocidade razoável. Então, a destruição completa de casas que eventualmente já tinham passado por situações de cheia, mas não tinham sido destruídas, né? Por conta de um nível d'água muito mais alto. Pode passar. E aí, outro fator que levou a tantos prejuízos e tantas perdas de vidas também é o fato de que, na região metropolitana de Porto Alegre, a gente teve um colapso quase que absoluto do sistema de proteção contra cheias. Tá? A gente marcou nesse mapa aqui, com laranja clarinho, as áreas inundadas. Tá? E com laranja escuro, as áreas inundadas que, teoricamente, estariam protegidas pelo sistema de diques e muros e comportas da região. Tá? Isso inclui no Rio dos Sinos aqui, Novo Hamburgo e São Leopoldo, essa linha branca seria DIC, né? Inclui o bairro Matias Velho, que se tornou tristemente conhecido, né, em Canoas, outros bairros de Canoas, a zona norte de Porto Alegre, onde está o aeroporto aqui, protegido por DIC, que não funcionou, e a região central aqui do centro histórico também de Porto Alegre,
que também ficou inundado, né? A zona norte aqui, nessa área aqui do Sarandi, também inundado, né? O que aconteceu? Rompimento de dique, rompimento de comporta, extravasou água sobre o dique em alguns lugares faltava um pedaço, tá? O dique abaixo da cota de projeto, casas construídas sobre o dique, teve retorno por causa de bombas aqui na região central. Então, todos os erros possíveis e imagináveis aconteceram, tá? Talvez o único local em que a água passou por cima do dique e o dique estava construído aparentemente certo, de acordo com a cota de projeto, foi aqui, nessa região em Novo Hamburgo. Ali, realmente, o nível da água foi superior ao que se tinha imaginado em projeto e aconteceu, então, essa situação da água passar por cima, galgou o dique e invadiu as áreas. Todos os outros casos, por exemplo, aqui, o dique estava parcialmente interrompido, aqui ele rompeu porque tinha um rebaixamento e assim por diante. Vou dar alguns exemplos, pode passar, por favor. Aqui, do lado de uma casa de bombas, o dique está aqui, ele continuava aqui, mas ele tinha sido rebaixado por uma questão operacional para subir uma retroescavadeira, um caminhão, etc. Tinham rebaixado uma porção do dique. Foi o local que a água encontrou para passar, e quando começou a passar, erodiu e criou essa brecha. Imagina você estar morando aqui e está entrando esse rio de água. O rio está aqui, né? Essa brecha causou uma espécie de um rompimento de barragem, então essa inundação foi muito rápida, né? Pode passar. Aqui a água galgou o dique teoricamente estava na condição certa, né? E a água galgou e começou a entrar, mas por uma grande extensão, e aí inundou as áreas que teoricamente estavam protegidas. Pode passar? Aqui, uma das situações que nos deixa mais envergonhado é o seguinte: aqui a gente tem o dique, ele faz parte da estrada, quer dizer, a estrada foi construída em cima do dique. E uma outra rua que passa por baixo, o trilho do trem que passa aqui, e não foi previsto uma substituição para o dique nessa parte aqui. Então a água penetrou aqui por essa avenida e entrou para a região do aeroporto também através desse local. É o tipo de local que teria que ter um dique temporário, alguma barreira temporária, né, para impedir essa entrada de água. Pode passar? Alguns locais o dique não tinha sido terminado até a altura certa, tá? Isso aconteceu na Zona Norte. Então, tentaram emergencialmente ainda colocar pedras, né, e material para tentar erguer, quando se deram conta que ele estava muito mais baixo. E aí também teve rompimento aqui, a água entrou com alta velocidade. Pode passar? E, finalmente, retorno pelas casas de bombas. As casas de bombas, elas, teoricamente, servem para tirar a água da chuva que cai internamente na região protegida para o lado de fora, tá? E elas fazem isso através de uma tubulação que passa por baixo das vias de tráfego, do muro de proteção, do dique, etc. E na eventualidade de um nível d'água muito alto no rio, né, deveria ter um mecanismo de fechamento, uma comporta para fechamento para a água não retornar do rio para dentro da casa de bombas. Esse sistema não funcionou, né? A água retornou e as casas de bombas acabaram virando a grande fonte de entrada de água para a região do centro histórico, né? Cachoeiras de água entrando aqui. Pode passar. Tá? Então, a gente teve, nas áreas protegidas, inundação repentina durante os polders, essas áreas protegidas, e ainda durante a noite. Tá? E muito rapidamente o nível da água subiu. As pessoas relatam que entravam em suas casas quando viam que a situação estava ficando ruim. Quando voltavam, pegou uma malinha, alguma coisa, documentos, voltavam, já não podiam mais caminhar na rua. Então, elas desistiam. Tá? E aqui teve 46 mortes, né? 25% do total de fatalidades que teve em todo o evento aconteceram em municípios que contam com áreas protegidas, né? Não necessariamente todas essas pessoas estavam protegidas, mas muitas estavam em áreas supostamente protegidas. Pode passar. Pode passar isso também? Bom, a gente continuou um trabalho de caracterização do evento, né, utilizando também, talvez pela primeira vez para um evento dessa magnitude, né, dados de monitoramento por satélite usando o SWOT. Né. Isso foi muito interessante, tanto para obter dados pontuais dos níveis máximos em diferentes lugares, né, mas também pode passar um pouquinho, para obter informações sobre a declividade da linha d'água. E vejam como varia bastante aqui. Isso aqui seria um perfil que percorre essa linha preta aqui,
e a gente tem declividade numa certa data, o vermelho seria o dia 6 de maio, praticamente no pico, logo após o pico, com a declividade muito alta no Rio Jacuí, né? Depois, diminuindo, né? Então, aquilo que algumas pessoas chamam de lago, né, que seria a extensão do Guaíba na direção do Jacuí, a gente visivelmente observa aqui que a declividade pode ser muito alta quando a enchente entra, né? Isso é um fator importante que algumas pessoas não se davam conta, né, do que acontecia ali no Jacuí, no momento de uma cheia. Porque num dia normal é uma declividade muito baixa, né? Mas quando entra a cheia, a declividade aumenta muito, né? Passa de poucos centímetros aqui por quilômetro para talvez 10, 11 centímetros por quilômetro, que é uma situação mais extrema, tá? E a própria influência do vento aqui, diferentes entradas de vento fazem com que o nível da água se levante na região nordeste ou se levante na região sudeste, e tudo isso foi possível observar através dessas informações do SWOT. Pode passar? Pode passar. Passar para o Rodrigo agora para continuar com a parte da modelagem, tá? Apresentar alguns detalhes sobre o estudo que a gente fez de modelagem dessas cheias. A gente documentou tudo isso nesse relatório, né? Em breve vai estar público, né, para todos poderem ter acesso. A gente fez um grande estudo de modelagem das cheias de 23 e 24 em todo o estado do Rio Grande do Sul, usando o modelo MGB, modelo de grandes bacias, desenvolvido no IPH, que é capaz de simular, então, a partir de uma chuva, como que essa água fica retida no solo, como isso vai gerar escoamento superficial, como isso vai se propagar pelas encostas, pelos rios, pelas planícies de inundação e etc., né? Esse tipo de modelagem é importante para a gente ter um mapeamento completo, né, do que aconteceu em diferentes regiões do estado, mas também é a ferramenta que é usada depois, tanto para previsões, né, para poder fazer previsões mais acuradas no futuro, e também para geração de cenários, né? Se eu construísse um reservatório aqui ou ali, o que aconteceria? Ou se eu fizesse um dique desse jeito, ou um canal de desvio, etc. Pode passar, Matheus. A primeira coisa que a gente fez, então, a partir dos dados de chuva que o professor Walter relatou, a gente aproveitou o mesmo modelo que estava sendo utilizado nas previsões, que o Fernando vai falar depois, e fizemos várias recalibrações de ajustes desse modelo e várias validações, tá? Então, utilizamos todos os dados possíveis de níveis da água, de vazões ao longo do estado, e fizemos comparações desse tipo, né? A gente tem as linhas em preto, níveis d'água observados em diferentes pontos, e os níveis da água simulados, né? Aqui a gente tem exemplos no Rio dos Sinos, em São Leopoldo, em Campo Bom. A gente observa que, com esse tipo de ferramenta de modelagem, a gente consegue reproduzir tanto as cheias maiores, como essa aqui e essa aqui, que foram durante 2024, como as cheias maiores de 2023 também, e outras cheias menores no meio do caminho, né? Pode passar, Matheus. Aqui a mesma coisa para os níveis d'água em Porto Alegre, no Guaíba, né? Pode passar de novo. Mais outros exemplos, todos esses gráficos aqui são em locais no Rio Taquari, que tem cheias muito mais rápidas. Também a gente consegue uma boa representação através da simulação. Aqui, de novo, no Guaíba, para as 3 cheias de 24, de novembro de 23 e de setembro de 23, né? E com isso a gente tem uma confiança que esse tipo de ferramenta pode caracterizar essas cheias em diferentes aspectos, né? E que tem uma acurácia adequada para análises hidrológicas e diversas aplicações práticas futuras, tá? Matheus, por favor. Aqui a gente tem nesse mapa, a gente mostra todos os pontos em que a gente fez essas validações, tanto dos níveis d'água como das vazões simuladas.
essas cores dão um indicativo do erro, né? Aqui a gente está usando o coeficiente KGE, quanto mais próximo de 1, significa que o modelo tem uma melhor acurácia, digamos assim. Então, a gente observa muitos pontos em azul aqui nesse mapa, né? Claro, alguns locais um pouco pior, mas, em geral, a gente tem bons valores. Em geral, esse modelo teve erros da ordem de meio metro, tá? Para os níveis d'água. Meio metro, a gente entende que é bem razoável, considerando a escala do trabalho, que é para o estado inteiro, e considerando que os rios variaram muito mais do que meio metro. Teve rios que variaram 20 metros, né? Então, meio metro está mais do que o suficiente para muitos estudos. Esse modelo também é capaz de gerar as manchas de inundação. Então, a gente gerou manchas para os diferentes eventos para todo o estado do Rio Grande do Sul. E em muitas das análises a gente fez um zoom específico para a bacia do Guaíba, onde foi o mais problemático, né? Por favor, Matheus. E a gente também fez muitas validações dessas manchas. Essas figuras do meio aqui são a mancha de inundação simulada pelo modelo MGB para o evento de 2024. Na figura da esquerda, a gente tem uma imagem de satélite, do satélite Sentinel, do dia 6, né? Então, a gente observa em marrom aqui as áreas inundadas. E, pode voltar, Matheus, por favor. E a figura da direita é a área diretamente afetada, estimada pelo Estado do Rio Grande do Sul. Então, durante o evento, o Estado do Rio Grande do Sul compilou vários outros mapeamentos, desde trabalhos que foram feitos na URGS, que foram feitos no INPE, com apoio da ANA também, e eles estavam usando essa mancha, então, para o apoio da população, saber quem que deveria ter algum apoio depois da enchente. Então, a gente observou uma boa concordância, tá, desses mapeamentos, seja para o rio Taquari, ali é o Alto Taquari, a parte mais baixa do Taquari. Por favor, Matheus. Aquele do lado ali seria o rio Jacuí, também. E aqui nessa figura a gente tem a região metropolitana de Porto Alegre, então o rio Jacuí chegando aqui, o rio Caí, os Sinos, o Guaíba e aqui a região de Porto Alegre. Tá? Então, com isso, a gente teve confiança nesse resultado e começou a fazer algumas análises. Por favor. A primeira análise, quais foram as vazões máximas em diferentes pontos. Então, o que vocês observam nesses trechinhos de rio pintados com cores em função da vazão máxima simulado pelo modelo MGB. A gente observa vazões bem elevadas aqui no rio Taquari, em roxo, no rio Jacuí, no próprio Guaíba. E no mesmo mapa a gente coloca em bolinhas o que as estações pluviométricas estavam nos dizendo. Então a gente teve uma grande concordância, né, do resultado de modelagem. Então, de certa forma, ele representa toda a variabilidade espacial dessas vazões máximas e de outras variáveis também, né? O que significa, por exemplo, 30 metros cúbicos por segundo aqui? O quão grande é isso, né? A gente tem que comparar com outras referências. Uma das primeiras análises que a gente fez foi comparar esses números com o que efetivamente já foi medido, né? Por favor, Matheus. Essa aqui foi uma figura que até o Abdala disse que gostou, né, do relatório. A gente apresenta em 3 locais diferentes, no Rio Jacuí, em Rio Pardo, no Taquari, em Mussum, depois em Estrela, no Rio Caí. A gente tem os pontinhos, a gente tem a vazão e cotas, né? Os pontinhos são os dados medidos em campo ao longo de vários anos e décadas atrás. A linha preta é a curva-chave dessa estação. E esses pontos aqui são efetivamente as vazões dos níveis que aconteceram nas cheias de 2023 e 2024. Então, a gente percebe que existe uma grande dificuldade, né? Toda essa parte aqui seria uma faixa de extrapolação dessas curvas-chaves. Em alguns casos, por exemplo, acho que o caso mais dramático foi esse aqui, a vazão estimada de 24 é 2 vezes maior do que a que já foi medida nesse ponto, e o nível d'água foi quase 9 metros acima do que já havia sido medido em campo, né? Então, existe uma grande incerteza nessas vazões máximas. Por favor, Matheus. Esse mapa mostra
que as vazões máximas que foram observadas e simuladas durante esse evento atingiram valores que são considerados recordes globais, né? A gente comparou esses números com a curva de Krieger. A curva de Krieger é uma envoltória que, para diferentes áreas de bacia, baseado com dados globais, a gente tem o que seria o recorde global, né? E a gente observou que em vários pontos aqui na bacia, esses pontos em laranja, em vermelho, as vazões atingiram, né, o que seriam esses recordes, o que é muito preocupante. Em muitos desses pontos, a vazão é maior do que os 10 mil anos de tempo de retorno, que foi usado em projetos de infraestrutura de barragens, né? E se a gente comparar esses números com dados globais, a gente pegou dados de todo o globo, e a gente percebe que justamente no sul do Brasil é onde acontecem mais extremos, mais vazões extremas que se aproximam de recordes globais. Então, de certa forma, a gente está num local bem especial para vazões extremas, tá? Por favor, Matheus. Bom, a gente continuou com várias análises. Por exemplo, essa análise mostra resultados de variação de níveis da água durante a cheia de 2024. A gente observa variações extremas de 20 metros aqui na região do Taquari, né, do rio Taquari. Isso fica um pouco menor, da ordem de 3 ou 4 metros, aqui no Guaíba e na Laguna dos Patos. Como é que isso se traduz no impacto na planície de inundação e onde as pessoas vivem, né? Por favor. Esses mapas mostram os nossos resultados de simulação nessa região da bacia do Guaíba, em que fica muito claro as profundidades sobre a planície de inundação muito maiores nessa região. Superaram os 10 metros, em alguns casos, como vocês observam nesses dois mapas, e por isso que a gente viu tanta destruição. E com esse mapa a gente pode ver onde aconteceu isso com mais severidade. Essas profundidades sobre a planície de inundação foram bem menores no rio Jacuí e aqui na foz, né, do Jacuí, próximo na planície de inundação em torno do Guaíba, em Porto Alegre, etc. Isso foi da ordem de até 3 metros. Por favor. E, por fim, a gente estudou a duração do evento, né? Então, com essas simulações, a gente consegue mapear quanto tempo o evento, a cheia, durou em diferentes locais. As cores em azul aqui representam durações curtas, de poucos dias, né? E as cores quentes, por exemplo, aqui no Jacuí, e no Guaíba e Laguna dos Patos, indicam durações de mais de 25 dias, tá? Isso seria uma visão macro do estado inteiro. A gente também pode ter uma visão detalhada nas áreas inundadas, né? Então, a gente já produziu esses mapas aqui, que mostram que, por exemplo, na parte alta do rio Taquari, né, a gente teve as áreas inundadas durante pouco tempo. Nesse mapa azul representa poucos dias, né? Ao passo que a inundação nessa região mais baixa, né, próximo de Porto Alegre, durou aí mais de 30 dias, tá? Então a gente tem condição de ter essa informação. Matheus, por favor. Pode passar essa aqui também. Por fim, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre a questão da mudança climática. Chamou muito a atenção que durante o evento de 24 havia uma baixa percepção de risco por parte da população. Se a gente olhar os relatos jornalísticos, né, ou conversar com as pessoas, ou ver até numa documentação, em alguns livros que estão sendo descrevendo a enchente, muitas pessoas desconheciam que estavam numa área inundável. Se estavam numa área protegida por diques, não sabiam que aquilo ali era um dique, não sabiam o que fazer, quanto tempo tinham para agir, etc, etc. Existiam até em Porto Alegre muitas instituições estratégicas que tinham a sua sede sobre essa área inundável. Então, é como se toda a cidade tivesse sido planejada como se essa cheia fosse impossível de acontecer, né? Inimaginável, né? Então, surpreendeu a todos, muito embora já tinha acontecido uma cheia parecida em 1941, né? Vocês estão vendo aqui as fotografias. E se a gente olhar a série histórica de níveis do Guaíba, a gente tem isso, né? A gente tem, em 1941, essa grande cheia.
tivemos algumas cheias importantes durante a década de 30, 40 e 50, né? Essas cheias, de alguma forma, motivaram a construção desse sistema de diques que protege a cidade de Porto Alegre e cidades vizinhas. Mas depois, ao longo da década de 70, 80 e 90, se vocês olharem, os níveis máximos anuais na região do Guaíba foram muito menores. Talvez essas cheias menores nessas décadas motivaram um esquecimento em relação ao problema, mas novamente a gente teve, então, um aumento dessas cheias recentemente, em 2023, e depois, em 2024, surpreendendo a todos de forma muito grave. Tá? O que a gente aprende com esse gráfico? Aparentemente, as grandes cheias, como de 41 e 24, têm uma recorrência da ordem de meio século, ou seja, qualquer cidadão que vive nessa região deveria esperar uma vez na vida observar uma cheia como essa. Existe uma probabilidade da ordem de 20% de acontecer uma cheia como essa dentro de uma década, a gente fizer um pouquinho de cálculo de estatística. Cheias extremas podem acontecer em anos seguidos, então as pessoas que não são técnicas, elas acham que porque aconteceu a cheia em 2023, não ia demorar muito para acontecer de novo. Mas, justamente, aconteceu em 23, novamente em 24. Né? E, além disso, por favor, Matheus, chama muito a atenção nesse gráfico que a última década é muito maior do que tudo que aconteceu nas décadas passadas. Né? Todos os níveis máximos aqui do Guaíba são superiores à média. Tá? Então, de alguma forma, a gente tem essa evidência que essas cheias estejam crescendo e sendo mais frequentes que o esperado. E isso está de acordo com um estudo que a gente desenvolveu com a Ana, que a gente terminou justamente ali no início de 2024, fazendo a projeção do impacto da mudança climática sobre cheias e secas e segurança hídrica no Brasil. Esses mapas mostram como que as chuvas intensas são esperadas aumentar nas próximas décadas. Então, a gente observa um aumento em todo o Brasil, né? Então, isso traria preocupação para bacias pequenas, áreas urbanas, etc. Mas o que mais chama atenção é que quando a gente usa esses resultados para simular no modelo MGB e gerar projeções do que aconteceria com as vazões máximas, é justamente na região sul do Brasil em que a gente observa a projeção de maiores aumentos das vazões máximas, tanto em termos de magnitude, então as vazões máximas aumentando da ordem de 20%, tanto em termos de frequência, então aumentando, sendo talvez 3 ou 5 vezes mais frequentes. Então significa que uma cheia que acontecia a cada 5 anos poderia acontecer uma vez a cada 10 anos, por exemplo. Né? Por favor, Matheus. E qual que é a consequência disso? Né? O que significa 20%? Se eu pegar e colocar 20% a mais de vazão num rio como o Rio Taquari, analisando os dados da curva-chave, a gente percebe que isso significaria um aumento de 3 metros no nível da enchente. Então, seria uma enchente muito, muito pior, muito mais destrutiva. Né? Num rio numa região como Guaíba, que é mais plana, isso significaria um aumento de 70 centímetros dos níveis da água. Já seria o suficiente para ameaçar muito mais um sistema de proteção de diques. Mesmo que a gente reforme ele, não tenha as falhas que o Walter comentou, numa próxima cheia ele pode ser superado, porque a cota de inundação pode ser maior. Com base nessa preocupação, ainda durante o evento, por favor, Matheus, eu me lembro de uma reunião que a gente teve com a Ana Paula Fiorese, estava o Saulo, estava o Abdala, né? Uma das primeiras reuniões, antes de começar o GTA até, eu e meus colegas, né, a gente ainda estava preocupado com emergência, com previsões, etc. E eu lembro que a Ana falou, mas tem a reconstrução, né? Como é que vai ser agora? A gente tem que, de alguma forma, orientar que ela seja melhor, né, considerando a mudança climática. No mesmo dia, a gente começou a escrever uma nota técnica de critérios de como que os novos projetos deveriam ser adaptados, né, majorados, em função dessa mudança climática, usando o resultado do TED que a gente tinha feito com a Ana. Então, a gente escreveu essa nota técnica, por favor, Matheus. Está publicada aqui no link, né? Está no
no site do IPH, e já nos dias seguintes a Ana publicou uma nova nota técnica reforçando né, a importância de considerar esses critérios nos novos projetos, e a gente fica contente que eles foram efetivamente utilizados, né? Aqui a gente tem um exemplo do momento que o governador do Rio Grande do Sul estava lançando os editais de reconstrução das pontes estaduais, e nesse momento ele estava orientando lá que todos os editais, os termos de referência, tinham que considerar, então, esses cálculos majorados, segundo esses critérios que a gente desenvolveu em conjunto, IPH e ANA. E alguns meses depois, a gente já observa notícias como essa aqui, de pontes que foram reconstruídas já, né? Essa aqui, o governo do estado do Rio Grande do Sul inaugura a nova ponte no Rio Forqueta, no Vale do Taquari. Essa ponte foi construída 5 metros mais alta, né? Já utilizando todos esses critérios. Então, é algo positivo, né, dessa etapa da reconstrução. Fernando, por favor. Obrigado, Rodrigo. Bom, gente, então eu vou fazer o fechamento dessa nossa apresentação agora, trazendo para vocês um pouquinho do que a gente já investigou de medidas para resiliência contra cheias no Rio Grande do Sul. Então, Matheus, tu pode passar, por favor? A cartilha, né, da hidrologia, ela traz para nós que nós temos as medidas estruturais, que são aquelas em que a gente procura adaptar a natureza à sociedade de alguma forma, fazer modificações, obras. As medidas não estruturais, é aquelas que a gente procura se adaptar à natureza, né? Então, mapear, zonear, ocupar as áreas de menos risco. E também surgiu muito, né, com a questão da inundação no Rio Grande do Sul, discussões sobre soluções baseadas na natureza e reconstruir melhor, que o Rodrigo já apresentou. Então, eu vou voltar aqui e vou começar a falar um pouquinho do que a gente já investigou de medidas estruturais. Matheus, pode tocar adiante, vou falar agora das medidas estruturais, pode avançar. Então, uma das questões que nos fizeram muitas vezes, né, a Laguna dos Patos, ela parece de alguma forma estrangular o escoamento, embora o Walter já tenha falado um pouquinho sobre isso, né? Então, de repente, deveria abrir um canal adicional na Laguna dos Patos, aumentar a saída ou algo assim. De fato, a gente foi, então, investigar o que aconteceu, o que aconteceria nesse caso. Esse é um material que hoje está publicado na forma de um documento em revisão, né, nesse artigo aqui. E a gente testou 2 cenários, tá? Um dos cenários é esse do canal na Laguna dos Patos. Então, a gente imaginou como é que seria uma obra de um canal, testou diferentes larguras do canal e etc. E tem um segundo teste que a gente fez, que na verdade foi o primeiro aqui na ordem, essa solução de fazer um canal que atora aqui do Rio Jacuí até a frente de Eldorado, foi uma solução que foi sugerida pelos holandeses. Talvez vocês tenham ouvido uma história assim, que foi um grupo de holandeses no Rio Grande do Sul, visitar, etc. E eles sugeriram, né, fazer esse canal. Então, a gente testou essas 2 soluções, né, essas 2 medidas estruturais. Pode avançar, Matheus. A gente fez isso através de um modelo REC-RAS 2D. Então, a gente usou como dados de entrada as vazões observadas. Onde a gente não tinha observações, nós usamos dados que foram simulados com o modelo hidrológico. Tudo isso foi extensivamente verificado e calibrado. A gente verificou com o SWOT, a gente verificou com vazão, com nível. Pode avançar, Matheus. Então, com esse modelo, que a gente tinha bastante confiança que ele funcionava bem, testamos os cenários. Então, aqui o cenário 1 do canal, que liga o Rio Jacuí com a frente da cidade de Eldorado, aqui diretamente no Guaíba, e A, B e C correspondem a 3 pontos em que a gente avaliou cota gramas, tá? No ponto A, seria a montante do canal. O que a gente observa? Fazendo essa obra, a gente teria uma pequenina diminuição nos níveis, o preto aqui é o nível observado, e os coloridinhos seriam os níveis com a construção do canal, tá? Porque a mais deu uma linha, porque a gente testou diferentes configurações de canais, justamente para ter certeza do que isso significa. Então, a gente teria uma pequenina diminuição, né, devido a uma aceleração da cheia, que desceria mais rápido aqui pelo canal, aqui no ponto A. No ponto B,
que seria aqui no Rio dos Sinos. Como a gente vai ter mais vazão passando pelo canal, então a gente também teria uma pequenina diminuição dos níveis que foi observada. Já no ponto C, que é a cidade de Porto Alegre, essa água que entraria por esse novo canal, ela chegaria exatamente na região de Porto Alegre, e a diferença das nossas simulações, ela foi aqui, ó, cerca de 0,1, ou seja, 10 centímetros, né, 0,1 metros, foi a influência desse canal. Tanto que na figura dos níveis, que é essa preta aqui, todas as linhas estão sobrepostas, ou seja, esse canal, né, que liga o Rio Jacuí com o Guaíba, ele aparentemente não seria muito efetivo em diminuir a cheia em Porto Alegre. Essa é a conclusão que a gente chegou fazendo esses testes. Pode andar. Bom, e o segundo é o canal na Lagoa dos Patos. Então, o que a gente fez? A gente foi lá e fez um canal numa área que foi sugerida por muitas pessoas, né, por ser relativamente estreita a faixa de terra entre a Lagoa dos Patos e o mar. Então, a gente testou diferentes configurações de canal que ligam esses dois pontos e, novamente, avaliamos em 3 locais. Na cidade de Porto Alegre, no centro do Guaíba e na Lagoa dos Patos. Então, começando pela cidade de Porto Alegre, o que a gente observa? Que a construção do canal lá na Lagoa dos Patos não afeta em praticamente nada a elevação dos níveis da água na inundação de 2024. Então, não teria nenhuma influência. O que teria é, mais no final da cheia, talvez esvaziaria mais devagar o Guaíba, fazendo até aquele canal lá embaixo. Mas para o pico da cheia, isso pouco modifica. No Guaíba, mais ao centro, né, mais a sul, também pouca diferença no primeiro pico da inundação, um nível um pouquinho menor no segundo pico, novamente um pouquinho menor só, tá? Por quê? Porque ele vai estar mais vazio em função dele estar esvaziando mais rápido por causa da Lagoa dos Patos, onde a gente também verifica uma pequena diminuição dos níveis em função da existência desse canal. Então, assim, de forma bem simplificada, a gente está aí, né, testando essas soluções. O que os nossos testes, simulações já mostraram é que, para a cidade de Porto Alegre, esses canais não teriam nenhuma relevância para diminuir o pico da cheia. Eu coloquei aqui o Vale do Taquari, porque algumas pessoas perguntam para a gente, lá no Vale do Taquari, que está muitos metros acima, esses canais também não teriam nenhuma relevância, tá, gente? E, eventualmente, se eu quisesse diminuir alguns poucos centímetros, talvez na Lagoa dos Patos ou algo assim, aí eu poderia pensar nesse tipo de solução. Tem que avaliar todos os outros impactos, a gente só avaliou a parte de água, literalmente, da hidrodinâmica. Pode avançar, Matheus. Outra questão que a gente recebeu muita dúvida é relacionada às barragens. Então, deveríamos, por exemplo, construir barragens para diminuir a inundação, ou como as barragens que existem ajudaram a amortecer essas inundações. Então, a gente sabe que barragens geralmente servem para cheias relativamente pequenas, né? A gente não costuma construir barragens enormes para cheias extraordinárias. E a ideia é justamente armazenar temporariamente essa água que vai lentamente retornando ao rio. Ao ficar armazenada na barragem, ela teoricamente não inunda outras regiões. Pode avançar, Matheus, pode botar todos os textos aqui, tá? Então, o que pesa contra a barragem, né? Justamente cheias maiores, essas que são menos frequentes, extraordinárias, a gente não projeta barragem para esse tipo de cheia. E o custo elevado, manutenção elevada, tem que desapropriar áreas, tem que operar, tem que se preocupar com uma barragem de contenção contra cheias. Eu não vou operar essa barragem cheia, porque justamente ela vai ter que ficar sempre vazia para conseguir amortecer a inundação que vier. Então não vai ser uma barragem que vai estar gerando energia ou sendo usada para irrigação ou algo assim, tá? E ela não elimina a necessidade de ter um sistema de previsão ou alerta, justamente porque eventualmente ela pode galgar ou pode ter algum problema na sua operação. Vai lá. Bom, barragens existentes no Rio Grande do Sul. Pode ir passando, Matheus, e botando todos os pontinhos. O Walter já comentou um pouquinho. A gente tem várias barragens na bacia, tá? E, em geral, essas barragens que existem na bacia, algumas aqui de geração de energia hidrelétrica. Daí a gente tem Bom Retiro, Amarópolis, Dom Marco. Essas são barragens que são usadas para navegação, tá? E também aqui no eixo do Rio Jacuí, a gente tem barragens que são usadas para geração de energia. O que foi a operação delas durante o evento? Pode passar, Matheus? Então, começando pelas barragens que ficam no Alto Jacuí, o que a gente observou? Que Passo Real, no pico da cheia,
ela conseguiu atrasar um pouquinho, tá? Mas ela com certeza não amorteceu o pico da inundação, enquanto Dona Francisca, que é bem menor, basicamente a água passou direto, a gente não teve nenhuma influência dela sobre o pico da inundação nesse ponto. Agora falar um pouquinho das barragens, pode ir passando, botando aí. As barragens do Taquari, elas são barragens que têm pouco reservatório para acumulação, então elas tiveram uma influência quase nula na inundação. Na verdade, a água basicamente passou por elas, né? Elas não serviram para amortecer o que aconteceu. Pode ir passando, Matheus. Inclusive, ressalto aqui, 14 de julho teve essa questão que já foi levantada do rompimento parcial. Bom, a Walter já mostrou essa, pode passar também, Matheus. Não vou meter muito essa questão. Pode avançar, tá? As questões da barragem do Taquari, elas já tinham sido extensivamente avaliadas em projetos antigos. Aqui eu estou mostrando um exemplo, uma figura de um projeto feito no IPH lá em 2015, em que avaliou-se qual a capacidade de amortecer cheias das barragens do rio Taquari. E a gente fez essa figura criativa na época para mostrar para as pessoas que, olha, uma cheia de 100 anos de tempo de retorno no rio Taquari seria esse copo grandão aqui, né? E o volume da barragem seria esse pires. Então, se para uma cheia de 100 anos de tempo de retorno, essas barragens já não teriam uma capacidade grande de amortecer, não vai ser para aquela cheia que parece mais 10 mil anos de tempo de retorno que elas seriam capazes de ter algum efeito em diminuir a inundação. Pode passar, Matheus? Bom, barragens existentes, então, tá? Com a operação atual, do jeito que elas existem, elas não ajudaram a reduzir as inundações no Rio Grande do Sul. Tá? Ao contrário, rompimentos, né, caso tivessem acontecido, poderiam ter piorado as cheias, né, ou causado algum efeito indesejado em algum ponto, tá? Mas tem alguns pontos bastante positivos das barragens que eu queria destacar para vocês. O primeiro deles é os dados de nível, tanto de afluência quanto de efluência, eles foram muito importantes para nós em dois momentos. No momento da previsão do que estava acontecendo, porque era uma informação bastante confiável. A gente tem um caso que não trouxemos aqui, mas, por exemplo, Dona Francisca, a gente tem um posto fluidométrico ajusante que o valor da vazão que ele dá, em função da curva-chave, ele é incompatível com o que aconteceu de fato, incompatível com a barragem. Mas tínhamos a barragem, a montante, com uma informação mais confiável. Então, de certa forma, o dado de afluência e defluência foi muito importante para reconstruir o evento e para a caracterização e a previsão. Já a rede telemétrica, que é operada também pelo setor elétrico, ela foi muito importante, porque ela trazia para nós informações de chuva e vazões em pontos que a gente não tinha essa informação, por exemplo, da rede operada pelo SGB. Mas, aqui eu vou botar agora uma pequena crítica, a rede telemétrica do setor elétrico também é a que tem uma qualidade bastante ruim dos dados. Muitos dados foram descartados para poder fazer análises, previsões e etc. Infelizmente, muitos não foram confiáveis, digamos assim, nas nossas análises. Pode passar. Bom, e aí a outra pergunta que nos fazem é, tá, não, mas de medida estrutural ainda. E se eu construir uma barragem? Então, num experimento bastante simples, né, o que fizemos no IPH? Pegamos o volume da cheia que deveria ser contida no rio Taquari e calculamos o que deveria ser a barragem capaz de amortecer esse volume. Avança aí, Matheus. Então, isso aqui seria uma barragem lá na barra do rio Forqueta, lá na bacia do Taquari. Essa barragem, ela ia ter que ter uma altura de 70 metros, área inundada de 237 km², né? É bastante grande, tá? Mas não é assim infactível, né? A grande questão é, para mim fazer essa barragem aqui, eu teria que retirar populações dessas cidades, Arroio do Meio, Roca Salles, Encantado, etc., porque essas populações elas seriam inundadas na ocorrência da inundação. Então, igual exigiria um deslocamento de pessoas. Então, vocês vão falar para mim, põe em outro lugar essa barragem. Então, testamos ela em outro lugar também. E essa aqui seria uma barragem logo a montante de Mussum, ó, que é a cidade de Mussum, e logo a montante da cidade de Mussum, essa barragem, se construída aqui, não controlaria toda a bacia hidrográfica, isso ainda geraria muito escoamento, porque não controla o Forqueta, que geralmente gerou muito escoamento durante essa inundação, tá? Mas ela teria que ter 120 metros de altura, exigiria um deslocamento de cerca de 2.000 pessoas, e a montante dela, hoje, a gente tem 3 UHEs e 2 PCHs que iam ficar embaixo d'água caso essa barragem operasse para amortecer inundações nesses locais, ou seja, talvez não pudessem existir aqui. Então, a solução da barragem, né, que a gente foi buscando e testando, não nos forneceu agora nenhum tipo assim de bala de prata de solução
para diminuir as inundações do Guaíba como um todo, né, mas em especial no Rio Taquari e na região metropolitana de Porto Alegre. Pode avançar. Bom, aqui tem teoria geral, né, sobre as medidas estruturais. O ponto que eu quero trazer para vocês é todas elas, a gente recai, além dessa dificuldade, até o momento de achar alguma medida estrutural assim, que seja interessante, na questão de todas elas demandam previsão, alerta, monitoramento, manutenção, obras com custos de manutenção o resto da vida, tá? Pode avançar esses 2 slides, Matheus, que eu vou falar um pouquinho agora das medidas não estruturais. Vamos lá. Medidas não estruturais, então. Quando a gente fala em medidas não estruturais, a gente está justamente querendo promover a adaptação, a ocupação adaptada à natureza, à ocorrência das inundações. Daí a gente vai passar por mapeamento de risco, que é bastante importante, para a gente saber onde a gente pode, de fato, morar, né? Zoneamento, incorporar isso dentro dos planos diretores. Por exemplo, lajeado, já foi comentado aqui, né? No plano diretor diz que eu não posso ocupar abaixo da cota 27 metros, talvez rever essa cota, né? 27 metros talvez tenha ficado um valor muito baixo depois dessa inundação. Pode avançar, Matheus. Planos de contingência. Tem uma aluna de mestrado do IPH, que ela está fazendo um mestrado com o Rodrigo, eu fui da banca na semana passada, e ela investigou os planos de contingência do Rio Grande do Sul. E as conclusões que ela chegou até o momento são interessantes. Porto Alegre tinha um plano de contingência, só que o plano de contingência não tinha nenhum tipo de informação hidrológica. Por exemplo, assim, o que eu faço quando o Guaíba está na cota 4? O que fazer quando está na cota 5? Então, era um plano de contingência que ele não servia, né, para o momento da crise, porque não tinha ação que tinha que ser feita em função do nível do rio. Não tinha uma relação com a hidrologia, digamos assim. A cidade de Eldorado fez o plano de contingência durante a inundação, porque eles não tinham. E a cidade de Mussum lançou seu plano de contingência em outubro do ano passado, depois da inundação. Isso mostra como, de certa forma, a gente estava fragilizado numa coisa que é relativamente simples, né, que é um plano do que fazer, como agir. E eu deixei por último aqui os sistemas de previsão e alerta, porque a pedido dos colegas da ANA, né, eles pediram para a gente comentar um pouquinho da nossa experiência fazendo as previsões. Basicamente, previsão, a gente vai demandar em qualquer cenário, seja para uma obra que eu vou ter que operar, porque essa obra vai ter um nível máximo, porque essa obra pode ser superada, porque eu tenho que começar a fechar uma comporta, então eu tenho que ter uma rede de monitoramento do sistema de previsão se eu tenho obra, se eu tenho medida estrutural, e se eu tenho medida não estrutural, que é o zoneamento, a ocupação resiliente, eu também tenho que ter previsão para avisar as pessoas, se elas têm que sair de casa naquele momento, se elas podem ficar ou algo assim. Então a previsão ela vai ser essencial, independente do que a gente fizer no futuro, tá? Então, Matheus, pode comentar. E eu vou falar agora um relato da nossa experiência lá no Rio Grande do Sul, porque a gente tinha em 2024, em abril, e pode passar, Matheus, a previsão do modelo americano, que é o GFS, ela era essa aí. Tá? Essa previsão, ela é bem menos do que aconteceu de fato. Se tu puder botar o que aconteceu aqui agora, Matheus. Ó, choveu 800 milímetros, né? Nos pontos mais escuros. A previsão era 220, esse quadrado aqui é o mesmo quadrado daquele lá, não? Era no máximo 220 nessa área, né? Já choveu 4 vezes mais do que a previsão. Mas a gente ficou preocupado, falou, poxa, vai chover 200 milímetros, né? O que vai acontecer? Aí o outro modelo meteorológico, pode avançar, Matheus, que é o do Centro Europeu de Previsão, dava uma chuva máxima aqui no quadrado, pode botar lá, de 165 milímetros, enquanto choveu 800. Mas já era bastante para nós. Aí a gente começou a ver, dia 29 de abril, o que estava dando de previsões, né, nos nossos centros operacionais. Pode avançar, Matheus. Do CEMADEM a gente tinha essa informação aqui, que era o mapa do Rio Grande do Sul em laranja, né, alerta laranja para o estado. Né? Essa informação, para quem vê de fora, talvez ela seja interessante, mas para nós que estamos lá, estamos talvez acostumados com a situação, tu pode avançar, Matheus. Essa segunda figura, por exemplo, ela mostra o que aconteceu 26/9, em setembro, no Rio Grande do Sul, que não teve cheia. E vocês notem que ele também dava alerta laranja aqui para a região do Guaíba, Porto Alegre, etc. Então, para nós era assim, será que vai ter alguma coisa mesmo ou não? Né? Porque tem assim, um certo falso alarme quando a gente vê esses mapas. Pode avançar, Matheus. Na sala de estação do Rio Grande do Sul, também, dia 29/4, os alertas eram meteorológicos, dizendo assim, alerta laranja para todo o estado do Rio Grande do Sul. Uma grande chuva se aproxima, fiquem, né, alertas. Pode avançar, Matheus. E na hidrologia,
o Estado, ele tem na sua sala de situação operação de modelos, etc. Só que o que eles liberam de informação são os mapas, dizendo as cotas estão subindo, as cotas estão descendo, então não tem um detalhe do que vai acontecer. Nossa principal fonte de previsões, pode avançar, Matheus, é o SGB, né? A gente usa muito para acompanhar, assim, não no trabalho, para dizer para as pessoas, para a família, etc. Né? A gente usa as previsões do SGB para sugerir o que está acontecendo. E a gente tinha as previsões do SGB dizendo, olha, o Taquari, né, operando no SASSI, dizendo, olha, os níveis eles vão subir de forma bastante severa, vamos ficar preocupados, né? Só que a gente sabia que a coisa podia ser grande no Guaíba. Pode avançar, Matheus. E o SGB não opera hoje um sistema de previsão para o Guaíba. Pode avançar? Então, se vocês se colocarem um pouquinho no meu lugar, no nosso lugar, a gente estava em Porto Alegre, grandes cheias vindo a caminho, né? Chuvas grandes acontecendo, maiores do que as previsões, e a gente não sabia o que acontecia no Guaíba. Só que a gente trabalha com isso, é isso que a gente faz da vida, né? A gente desenvolve tecnologias, conhecimentos sobre previsão. A gente falou, não, vamos ter que fazer uma previsão, né? O Matheus já estava fazendo o mestrado dele, o que, assim, se romantizar um pouquinho, dá quase um filme, tá, gente? Porque o Matheus já estava trabalhando no tema, coincidentemente, para a gente conseguir sentar todo mundo junto e rodar as previsões em que a gente, pode passar, Matheus, pegou as observações, essencialmente do hidrotelemetria da ANA, tá? Dados de previsões meteorológicas, o modelo MGB, que a gente já vinha trabalhando nele, era o trabalho da dissertação do Matheus, era o modelo que a gente usou no projeto com a Agência Nacional de Águas de 2019 a 2024, né, para gerar mancha de inundação. Então, a gente rodava uma previsão hidrológica, a gente jogava isso num REC-RAS para fazer a modelagem dos níveis. Depois, em cima disso, foram produzidos mapas de impactos e, com isso, a gente lançava a informação da previsão do nível no Guaíba, que tu pode passar, Matheus. E aqui vocês vão ver a sequência de previsões para o primeiro mês que a gente fez as previsões, tá? Então, dá para ver bem aqui a previsão do primeiro pico, que a gente avisou com mais ou menos uns 3 dias de antecedência que o Guaíba ia passar dos 5 metros. Depois teve a previsão do repique, que a gente avisou com cerca de 8 dias de antecedência que o Guaíba ia ter um segundo pico, e depois a principal previsão era que dia que ia acabar a inundação, né? Era a grande questão, né? Quando é que vai acabar, quando é que eu posso voltar para casa, vai ter outro pico, não vai ter. Então a gente foi fornecendo essa informação durante aproximadamente 3 meses, começando a primeira previsão no dia 1º de maio, que era um feriado, né? Eu lembro bem, assim, final do dia a gente trabalhando, elaborando a primeira previsão. Pode passar, Matheus. A gente divulgou isso. Assim, o WhatsApp era a nossa ferramenta de divulgação, né? Depois foi entrando em redes sociais do IPH, URGS, foi sendo replicado, né, por várias pessoas, e as mídias tradicionais também ajudaram muito em divulgar essa informação. Aqui eu só lamento que o pessoal do Jornal Nacional não tenha usado a nossa figura, acho que eles acharam feia e desenharam por cima, né, a figura deles. Bom, brincadeiras à parte, né, teve uma boa penetração, né, essa informação foi bastante bem difundida. Pode passar, Matheus. Junto com essa informação, a gente também produziu mapas. Os mapas foram muito importantes, tá, pessoal? Porque o pessoal olhava assim, o Guaíba vai chegar a 4 metros, a 5 metros, né? O que é 5 metros? Vai chegar na minha casa ou não vai chegar? Então, usando o poderio pessoal de pessoas lá do IPH, o pessoal começou a produzir mapa, que inicialmente o mapa era assim. Veja, curiosidade, como seria Porto Alegre se o sistema de proteção falhasse, né? Essa era o mapa do dia 3, né? No dia 4 era mapa de inundação da cidade de Porto Alegre, né? A cidade está inundando, ela vai ficar assim, saia da sua casa se você chegar nesses locais, tá? E em um dado momento a gente transformou essa informação aqui, que era só de onde vai inundar, numa informação de profundidade. Então isso aqui era muito útil, porque a pessoa que vai inundar 10 centímetros na sua casa não precisa sair. A pessoa que vai inundar 1 metro, ela não pode ficar em casa. Pode avançar? Bom, nesse histórico aqui, né, eu acho que a gente conseguiu um relativo sucesso na execução dessas previsões, e aqui a gente só pegou manchetes dos jornais. Então, 3 dias antes, a gente disse que ia passar dos 5 metros, aqui era 2 dias antes, e eu lembro dessa frase aqui, ó, hidrólogos pedem que Porto Alegre prepare evacuação. Porque a gente escreveu na nossa nota, no dia que a gente fez essa previsão, e eu lembro que eu escrevi assim, sugerimos que a população evacue.
E aí alguém falou assim, mas não é assim um grupo de pesquisadores do IPH que manda a população evacuar, né? Isso seria vocês estarem passando por cima das entidades que têm que fazer esse trabalho. Aí eu lembro que eu fui lá e modifiquei a frase do nosso boletim e coloquei, se preparem para a evacuação, né? Isso virou, de certa forma, a notícia do jornal, né? Aí a gente disse um dia antes, ó, nesse final de semana vai chegar nos 5 metros, depois todo mundo achou que a cheia ia demorar 2 dias a passar, a gente falou, não, vai demorar 20, 30 dias a inundação. Previmos o repique 8 dias antes, e depois do pico do repique foi basicamente dizer, ó, agora vai começar a baixar e uma hora a gente vai ficar abaixo do nível de inundação, que também foi previsto assim com uma boa precisão. Pode avançar, Matheus. Bom, a gente tirou boa repercussão, não vou meter isso aqui, pode passar, tá? Então, da medida estrutural, o que eu queria dizer para vocês da medida não estrutural, né, é que é possível, sim, fazer, essas experiências mostraram assim, que a gente conseguiu, de forma emergencial, assim, montar um sistema de previsão, então é possível, sim, ter as boas previsões da medida não estrutural, que vão ser importantes, independente de ter medida estrutural ou não, e nos parecem ser algo que a gente tem que investir, tem que ter operacional. Para finalizar a questão das medidas, vou falar um pouquinho das soluções baseadas na natureza. Tu pode avançar mais um, Matheus. Muitas pessoas falaram isso, né? Tem que ter cidade esponja, tem que ter mais áreas verdes, etc. Mas o que a gente viu lá na cheia do Rio Grande do Sul é que o Estado, ele tem uma grande área de atenuação, pode passar, Matheus, que é justamente toda essa várzea aqui do Rio Jacuí. Então, o Rio Jacuí, ele já é uma área esponja do nosso estado. Na verdade, o que a gente deveria fazer no Rio Grande do Sul é não deixar que seja feito qualquer tipo de dique ou algo assim aqui nessa volta, né? Deixar o espaço para o rio. Então, eu lembro bem, logo que deu a inundação, várias pessoas falaram, tem que ter room for the river, né? O room for the river já está aqui, tá? A gente tem que falar o contrário. No Rio Grande do Sul não tire o room for the river, né? Porque ele já existe, a gente já tem essa grande planície, inundação. Então a gente já tem a nossa solução baseada na natureza operando aqui em grande escala no Rio Jacuí. Maravilha. Bom, e agora... tá. Esse teste é legal, antes de entrar nas considerações finais, tá? Então, o que o Matheus fez lá no modelo REC-RAS? A gente pegou e a gente retirou a planície do Jacuí. A gente falou, as águas não podem sair, né? Tiramos o room for the river, deixamos a água fluir pelo rio Jacuí só pelo canal principal. Se a gente tivesse botado o dique dos dois lados. E olha só o que aconteceria, em vez da cheia em Porto Alegre ter chegado nos 5,37, a cheia em Porto Alegre ia ter chegado em 7 metros, e em vez de ela ter chegado entre o dia 4 e o dia 5 nesse pico, a cheia ia ter chegado nesse pico um dia antes, entre o dia 13 e o dia 4. Então, esse é o impacto dessas várzeas. Elas diminuem, elas amortecem bastante a nossa inundação. Por 7 metros ia ter sido bem mais desastroso, ia ter passado por cima do sistema de proteção de Porto Alegre, ele ia ter vertido, literalmente, e ia ser inundado muito mais rápido a cidade. Tá, agora sim, considerações finais, gente. Bom, a gente trouxe aqui de tudo que foi apresentado, né? Desde o que o Walter falou, o Rodrigo e agora eu, algumas considerações que a gente considera relevantes, assim, da nossa experiência, tá? A gente quis trazer nessa linha. Então, sobre a cheia, né? O que foi essa cheia? Foi recorde nacional em termos de precipitação, tá? Vazões máximas comparáveis a recordes globais. Então, a gente está falando de um evento absolutamente recorde, tanto como chuvas, quanto nas vazões e níveis de água, tá? As vazões foram bastante extremas na região do Rio Taquari, superaram 20 metros, tá? Isso é um valor bastante alto de subida do rio, tá? E já na região mais lenta, Guaíba, Jacuí, etc., essa cheia não sobe tanto, ela sobe aí 3 metros, 4 metros, mas ela é bem mais vagarosa também na sua descida, ou seja, as áreas ficam mais tempo inundadas. Pode avançar? Sobre os dados e o monitoramento, que a gente usou tanto para reconstruir e analisar um evento de cheia, quanto para fazer as previsões. Então, essencial para a compreensão dos processos que aconteceu, essencial para a reconstrução do evento, essencial para a previsão. Durante a cheia, cerca de metade das estações falharam. Isso foi uma dificuldade, tanto na previsão, quanto depois no processo de reconstrução. As informações das PCHs e das UHEs, e eu estou falando de afluências, defluências e níveis, tá? Elas supriram parcialmente essa falta de informação. Tá? No setor elétrico foi importante aqui, mas, por outro lado, os dados do setor elétrico na parte da rede, que tem lá no hidrotelemetria, teve bastante
problema de qualidade desses dados. Então, a gente vê aqui como um potencial, né, de algo que pode ser melhorado, né, melhorar realmente a qualidade dos dados que são fornecidos pelo setor. Pode avançar, Matheus. Sobre a modelagem do evento de cheia que a gente fez, então, foi possível caracterizar o evento de 24, que a gente focou a apresentação aqui, mas a gente também caracterizou todo o evento de 2023, os dois, né, setembro e novembro. Essa ferramenta, que é o modelo que a gente desenvolveu, ele permite que a gente teste mais cenários, que não deu tempo, nem era o contexto do projeto agora, mas a gente poderia fazer novas barragens, desvios, né, transposição de rio com o modelo que a gente desenvolveu, né? E também a gente pode usar ele para testar coisas que nos questionam. E se eu mudar o uso do solo, né? Se eu reflorestar o Rio Grande do Sul inteiro, qual seria o impacto disso nas vazões? Então, são testes, questões que são relevantes, a gente poderia avançar nelas com esse instrumento que a gente mostrou para vocês. Pode avançar, Matheus. Sobre a adaptação no Rio Grande do Sul. Então, as projeções de mudança climática, elas são bastante trágicas em relação à ocorrência de inundações. As inundações vão aumentar. Basicamente, é isso, existe um consenso bem informado em relação a isso, tá? Essa chuva de 24, ela foi um recorde, mostramos lá nas curvas de EAD, tá? E esse recorde talvez tenha sido um acaso que aconteceu exatamente na bacia do Guaíba. Podia ter acontecido um pouquinho mais para cima e ia ser bacia do Uruguai. Aconteceu esse ano uma chuva recorde na Argentina, que é mais a sul. Podia ter acontecido um pouco mais acima na região, em geral, que é clima tropical, e eu estou falando Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, isso aqui nos suscita o fato de que talvez todas as obras hidráulicas, barragens e demais obras hidráulicas da região sul do Brasil, eu estou falando Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, deveriam ser revisadas considerando que a PMP é a chuva que aconteceu no Rio Grande do Sul. E aí a gente compara com o que a gente tem de evasões máximas e decide se a gente está seguro ou não, né? Então, para mim, se eu fosse responsável por uma obra hidráulica, eu já estaria fazendo esse estudo imediatamente, né, de verificar a minha obra, tá? E das medidas estruturais que a gente testou, não encontramos, né, dentre as que a gente já testou, nenhum tipo assim de bala de prata que resolveria o problema das cheias no Rio Grande do Sul. Todas as medidas, independente do que vai ser feito, vão depender de monitoramento, sistema de alerta, tá? E isso ressaltamos como algo muito importante. Pode passar, Matheus? E, finalmente, sobre essa parceria que a gente tem com a Agência Nacional de Águas, que está culminando a nossa presença aqui hoje, né, por isso que a gente está aqui, a gente fez duas reflexões, né, a questão do monitoramento é muito importante, né, a manutenção da rede de monitoramento, a distribuição dos dados, isso aí, durante o evento foi essencial, depois do evento, para a gente entender, é essencial, então é um trabalho muito importante que a Ana faz, né, e permite que a gente compreenda o que está acontecendo e faça aquelas previsões, etc., né. E, ao realizar e financiar esses estudos, como o que a gente está aqui hoje, é que a gente está conseguindo dar esse tipo de resultado, né? Que é, qual é o efeito da mudança climática? O que vai acontecer? Qual é o funcionamento desse sistema hídrico? Como uma obra poderia resolver o problema? E desenvolver as tecnologias, né? Por exemplo, os modelos que a gente trouxe aqui para vocês hoje, né? A gente tem agora esse instrumento que a gente pode usar para avançar em muito mais, né? Em medidas, testes, estudos. Então, bastante frutífera, né, essa colaboração. Lembrando que a gente chegou aqui não só desse projeto do GTA, mas de outras colaborações que trouxeram esse desenvolvimento. Bom, era isso, gente. Fiquei responsável de finalizar, então agradeço a atenção de vocês, né, todo mundo prestou bastante atenção, e a gente vai abrir agora para os questionamentos. Obrigado.